No seguimento de um vídeo anterior, nós queremos agora calcular o domínio da função f. E o domínio de f é o conjunto de todos os pares de números x e y, tais que, substituindo para cada um desses pares de números o valor de x e os valores de x e de y na nossa expressão, nós conseguimos calcular um valor real para f, isto no caso presente em que estamos a considerar funções reais, portanto funções que tomam valores reais. Ora, o domínio da função f corresponde a quê? Como dissemos, ao conjunto de todos os pares ordenados que nos permitem calcular um valor de f. Já vimos num vídeo anterior que o domínio exclui o ponto 0,2 porque a imagem por f do ponto 0,2 não é um número real. Então, se considerarmos a expressão para a função, designemos por z ou por f de x, y, igual a raiz de x menos y, se considerarmos o domínio desta função, se quisermos ver quem são os pontos que pertencem a esse domínio, de uma forma que nos permita ter uma visão global sobre que conjunto é esse, nós temos que impor esses pares de números são tais que a diferença de x, a diferença x menos y tem que ser maior ou igual a zero para podermos conseguir calcular a raiz quadrada dela. Ora então, podemos indicar o domínio de f desta forma. O domínio de f é o conjunto de todos os pares de números reais e repara como está indicado, esta afirmação está indicada aqui. Está indicado aqui o conjunto R2. O conjunto R2 é o conjunto de todos os pares de números reais. Por exemplo, contém o ponto 0,1, o ponto 0,0, o ponto menos 3.71 π, etc. Todos os pares de números reais possíveis formam o conjunto R2. Portanto, não confundas este expoente como a exponenciação aritmética. Se quiseres, isto é uma exponenciação entre conjuntos e ela significa exatamente o conjunto de todos os pares de números. Já agora, se tivesses o conjunto de todos os ternos de números reais, isto é, o conjunto, por exemplo, 0, 1, 0, o conjunto menos 2, 27, raiz de 5, enfim, o conjunto de todos os ternos de números reais, a designação dele é R3. E, enfim, podes ver que a designação de todos os n-uplos de números reais, um n-uplo é uma expressão que se indica desta forma, que tem n números cá dentro, dá um AN. O conjunto de todos os n-uplos de números reais é indicado por Rn. Ora bem, então, voltando aqui ao domínio de f, o domínio de f é constituído por pares de números, portanto, por elementos de R2, desde que os números de cada par verifiquem a condição que aqui está, x menos y maior ou igual a zero. E nós podemos procurar obter uma representação gráfica do domínio da função f. A vantagem de termos uma representação gráfica é que ela permite-nos, com uma inspeção de olhar rápida, ver em que parte de R2 é que esses pontos estão. Salientando desde já que uma maneira de nós representarmos pontos do conjunto R2 é nada mais nada menos do que usarmos o nosso plano referencial cartesiano XY, e sendo que cada par de números, cada ponto deste plano se representa por um par de números com coordenadas XY. Então nós temos que a cada ponto podemos fazer corresponder um elemento de R2, um par ordenado de R2,
e a cada par ordenado podemos fazer corresponder um só ponto. Portanto, nós queremos então perceber no nosso plano coordenado onde é que o domínio da função f está. Ora, para isso considera a desigualdade que está escrita aqui. Se nós tentarmos tirar conclusões sobre x e y, por exemplo, passando o menos y para outro membro, ficamos com x maior ou igual a y. E o que nós queremos ver agora é qual é o lugar destes pontos no nosso plano coordenado. Ora, se tu considerares a igualdade apenas, sabendo que este símbolo maior ou igual torna a expressão verdadeira no caso em que x maior do que y ou no caso em que x é igual a y. Se nós olharmos para a igualdade x igual a y, que aqui está, em termos gráficos, os pontos que satisfazem esta igualdade são os pontos que estão sobre a reta que bisseta os quadrantes ímpares, que é esta marcada aqui. Portanto, todos os pontos desta reta pertencem ao domínio da função. Aliás, sobre estes pontos, tu podes ver que o valor da função é zero, porque fazendo o x igual a y, se olhares aqui a expressão em baixo, a função em todos estes pontos tem o valor zero. Agora, nós já vimos quais são os pontos que valem para o caso em que temos x igual a y. Agora vamos ver quais são os pontos que valem para o caso em que temos x maior do que y. E, nesse caso, nós podemos identificar que são os pontos que ficam na região sombreada que a nossa figura tem. E a razoabilidade de ser assim é esta. Repara, se considerares, por exemplo, este ponto que aqui está, as coordenadas dele são 2, 2. Portanto, é um ponto em que temos x igual a y, ou y igual a x. Agora, se nós viermos um pouco abaixo para deste ponto, se viermos, por exemplo, para aqui, repara que a coordenada x mantém-se em 2, porque o ponto continua sobre esta linha, mas a coordenada y diminuiu. A coordenada y agora só é esta que aqui está. Portanto, digamos que é aproximadamente 1. Portanto, este ponto é o ponto 2, 1. E repara que 1 é menor do que 2. Portanto, este ponto satisfaz a relação x maior do que y. E então, para qualquer ponto, se repetis esta operação, agora ao contrário, esta operação geométrica para cima, o ponto continua a ter coordenada x igual a 2, mas o y aumentou, o y agora é 3. Portanto, as coordenadas deste ponto passam a ser 2, 3. E neste caso, a expressão x maior do que y fica falsa porque o 2 não é maior do que o 3. É fácil ver que, se repetires este raciocínio para qualquer ponto desta reta, qualquer ponto que escolhas abaixo dele verifica x maior do que y, e qualquer ponto que escolhas acima dele falseia x maior do que y. Portanto, olhando para a condição que temos sobre as coordenadas dos pontos, sendo que coordenada é a designação que cada um destes números tem, dizia a relação que temos sobre as coordenadas de cada ponto, de modo a que elas pertençam ao domínio de f. O que acabamos de ver agora é que a igualdade é satisfeita pelos pontos que estão sobre esta reta e a desigualdade é satisfeita pelos pontos que estão abaixo dela. Portanto, a representação gráfica do domínio da função f corresponde à zona sombreada no referencial xy que aqui podemos ver.